Oi, alunas! E aí, estão gostando das aulas? Deem só uma olhadinha no que vem por hoje. Legal, né? Mais detalhes, mais dicas? Deixa já o seu like e vamos logo para o nosso vídeo. Então, pessoal, como vocês já podem ver aqui, é o nosso próximo risco, né, da aula número 3, da nossa pintura número 3. Então, olha só, eu já retirei aqui o risco, como eu fiz da aula passada. Para quem não viu a outra aula, eu pego uma folha de ofício com risco, coloco aqui, tá, o durex aqui para prender, tá, uma fita crepe. Depois que está bem preso o meu desenho, e aqui já tá na tábua, né, a fralda, tá tudo arrumadinho. Aí, esse passo para retirar, transferir esse desenho para o meu tecido é com esse carbono. A parte preta fica para baixo, eu levanto o meu desenho, coloco aqui o carbono virado para baixo, aqui ele vai... Realmente o meu desenho vai ocupar o espaço dele todo, pela sombra dá para perceber, tá? Para ver. Então eu vou passando a minha caneta sem tinta ao redor de todo o desenho, tá? Com uma certa pressão para que o desenho solte, né, na minha fralda, ou no tecido, ou na toalha, onde eu estiver fazendo. Aqui eu estou usando uma fralda Cremer. Já falei dela aqui. Depois que eu passei em toda a volta do desenho completo, antes de retirar esse durex, eu levanto tudo assim, para ver se tá tudo ok, tá tudo certo? Retirei todos os pontos, pronto. Tiro aqui o meu carbono devagar, porque ele solta tinta para não manchar o seu tecido. Devagar também, né, levemente aqui eu vou levantando a fita crepe. Ela tem que ficar presa aqui no barrado e não na trama, porque senão ela vai desfiar o seu tecido, tá? Sua fralda principalmente. No tecido não acontece, mas na fralda sim. Retirei meu desenho aqui, está pronto para eu começar a minha pintura, tá bom? Agora, sem perca de tempo, vamos lá, gente. Esse aqui sem frescura, pegue aí uma tinta verde, um verde mais claro e um verde mais escuro, tá? Aqui eu tô usando o verde kiwi e verde abacate. Eu pego aqui um pouquinho desse verde na ponta do meu pincel, tá? Eu tô com o pincel número 6 da Tigre 815 é a referência. Para começar o chãozinho, eu vou bem aqui, ó, da parte esquerda, tá? Da esquerda para a direita, porque quem é destro, né, vai fazer assim, a mão vai encostar. Quem é canhoto vai fazer ao contrário, então é só seguir o mesmo ritmo. Para essa parte da mão não encostar, ele vai começar daqui, da direita para a esquerda. Mas aqui, geralmente, eu ensino dessa forma, é a forma que eu faço, tá bom? Vou pegando aqui, olha, a forma que eu trabalho, né? Então eu pego aqui meu pincel, com a minha fralda presa ali, vou fazendo assim com ele de lado, pego aqui um pouco mais, tiro o excesso aqui no meu pratinho, tá? Faço isso aqui, dou as batidinhas assim para retirar o excesso. Aqui abaixo do joelho do Cascão Baby, tá? Estamos pintando aí pro nosso mini curso, gente. Quem não está acompanhando, vou deixar a playlist aí para vocês, todos os vídeos sugeridos, tá? Os anteriores, a turma da Mônica, para esse mini curso de pintura em tecido para iniciantes, passo a passo, começando do zero. Você que quer aprender a pintar aí, ó, do zero, sem nenhuma experiência, você vai conseguir pintar dessa vez, tá bom? Espalhe essa novidade, vai compartilhando o vídeo aí com as suas amigas e assista os outros, quem ainda não viu, e não perca mais nem outro vídeo. Aqui eu pego um pouquinho agora do verde mais escuro. Como eu disse, se você não tem essas cores, você vai usar o verde que você tem, o claro e o escuro. Pega um pouquinho mais abaixo da rodinha, sempre dessa forma, assim, nesse sentido, e não assim. Assim não. Dessa forma é o correto, tá bom? Para dar o efeito de chão e ficar bem certinho, tá, gente? Depois de pronto, aqui vai ficar dessa forma por enquanto. Quero mostrar para vocês que eu falei também na aula passada do avesso da nossa fralda. Aqui eu retirei a fraldinha da Mônica, tá? Aqui está o desenho, tá bom? Tô olhando aqui se tá filmando bem aqui para vocês na câmera. Tem que ficar assim, né? Lisinha. Apesar de que eu vou fazer a fraldinha, eu quero fazer, ela vai ser dupla.
E por ela ser dupla, eu vou costurar aqui no avesso, depois vou desvirar, essa parte vai ficar escondida, ou seja, não vai aparecer aqui desse lado. Mas se você for fazer a fraldinha cortada aqui o quadradinho e dar o acabamento, fazer o acabamento na fralda, né? Ela não pode ficar com o avesso feio. E para isso aqui, para ficar bem bonita assim, sem nada grudado aqui atrás, quando você terminar de tirar, gente, a sua pintura da tábua, terminou de pintar, já retira. Porque se você esperar secar nela, olha o que vai acontecer. Esse deixei de propósito para mostrar para vocês. Como eu forro a minha tábua, esse foi da aula passada, como eu forro ela com papel ofício para ficar branquinha atrás, né, depois de passar aqui o durex e tudo, porque tem como colocar cola também para tecido. Eu prefiro com o papel, forrar a minha tábua, coloco a folha de ofício com durex e aí eu coloco minha fralda, tá bom? Eu prefiro assim. Então, olhem, gente, quando eu esperei secar e fui retirar meu desenho, ele ficou soltando o papel todo aqui atrás, tá? E isso não é bom acontecer. Como a minha vai ficar escondida, não vai nem dar pra ver nas lavagens, né, que a mamãezinha que vai receber a fraldinha vai estar lavando, então não vai nem vai soltar tudo. Mas se você for fazer sem ser dupla face, como eu disse, ficar uma face só, é bom você já retirar para o seu tecido não estragar, a pintura, né, e ficar mais bonito mesmo atrás. Tem como retirar, tá? Depois eu vou soltar aqui os pontinhos. Mas eu deixei secar na tábua para vocês verem. Olha que pintura linda. Confira aqui, tá, gente, no canal. Ensinei a aula passada. Muitas dicas legais, muito importante para iniciante, tá bom? Então, vamos seguindo com a nossa pintura, que eu trouxe só para mostrar para vocês. Vamos seguindo com a nossa pintura de hoje, que é o Cascão Baby. Nesse desenho do cascão, gente, tá? Ele tá aqui só de fraldinha, sem camisa, né? Sem a camisetinha. Então, eu vou começar não pelo rosto, eu vou começar aqui pelo corpinho. O que eu vou fazer? Olha, eu vou usar aqui o salmão bebê, tintas acrylex, né? Tintas para tecido acrylex. Esse vai ser a cor de base e esse daqui que é o pêssego, tá? Eu vou usar aqui como sombra. Então, eu começo aqui da parte esquerda, que é o bracinho que está aqui primeiro. Vou passando, gente, olha, sem medo, preenchendo aqui os dedinhos, com todo cuidado. Se você não sentir seguro, pode fazer com o pincel de número 4. Aqui abaixo, né, da cabecinha aqui, olha, vou preenchendo, porque onde vai estar com a sombra. Aqui é o bracinho dele, eu vou preencher toda essa parte aqui, porque depois eu vou contornar e vai fazer esse destaque, né? Aí, deixa eu tirar o excesso aqui, coloquei muita tinta. Sigo aqui mais um pouco. Gosto de começar, gente, fazendo personagens, fazendo bichinhos, principalmente personagens e menininhos. Eu prefiro fazer começando pela pele. Primeiro o fundo, o chão, tá? Mas aqui eu estou ensinando o passo a passo do desenho. Então, sim, vocês podem fazer como eu estou fazendo, que aí você não precisa depois ficar retocando, vai sair certinho a sua pintura. Toda vez que eu coloco muita tinta, eu prefiro tirar o excesso, tá? Eu não gosto de colocar o pincel lotado de tinta aqui no meu desenho, não. Não estou usando clareador, quero lembrar aqui para vocês, não estou usando diluente. Pego a minha tinta assim com a consistência excelente, para eu saber que a consistência está excelente. Olha, ela não está grossa, custando sair aqui do pote, ela vira, tá? E tranquilamente, e também não está ralinha. Para eu deixar minha tinta com a consistência boa, que é da forma que foi compra mesmo, ela tá novinha, uma tinta perfeita. Mas às vezes a gente vai comprar e a tinta ainda vem grossa. O que eu faço? Num pratinho assim separado, eu coloco uma gotinha assim de água filtrada, coloco também gotas de diluente, da acrylex mesmo, para diluir essa tinta. Aí sim eu faço essa mistura para enralecer um pouquinho, né? Diluir um pouco a tinta. Realmente ela é muito grossa, não dá para trabalhar. E tem que ser bem aos poucos para não ficar muito rala, que também não dá para trabalhar com ela assim, né?
Então aqui ela tá muito boa. Depois que eu vou preenchendo todos esses cantinhos, tá? Vai seguindo aí, gente, olha. Tudo preenchido, eu venho aqui com um cantinho de pincel, sem lavar ele. Aqui, ó, no risco de baixo, abaixo do braço, aqui perto da fraldinha, eu coloco um pouco de pêssego. Venho aqui onde eu já passei também, olha, abaixo do pescocinho dele aqui, ó. No pescocinho mesmo, né? Abaixo da cabecinha. Aqui nessa parte interna do bracinho. Aqui também. Vou só marcando, tá? Depois que eu vou espalhar essa tinta. Aqui também. Jogando aqui pra baixo. Com o pincel sujo eu faço isso. Limpo esse pincel e deixo ali no cantinho. Vou pegar um menor para eu misturar. Se já estiver seco, eu pego um pouquinho da cor que eu passei anteriormente, que é o salmão bebê. Coloco ali no encontro das duas cores e já faço a mistura esfumando no movimento circular. Para a pele de toda a turminha, estou usando as mesmas cores. Abaixo de cada vídeo vai estar descrito cada cor de cada um deles, tá, gente? Aqui eu estou usando salmão bebê e pêssego. Se você não tiver, pode usar então amarelo pele. Não tem problema não. Eles vão ficar só com um pouquinho de a cor mais moreninha, tá? A cor da pele. Pronto. Vou aproveitar esse pincel pequeno e vou fazer mais sombra na mão. Aqui bem assim e aqui perto do patinho. Entre os dedinhos, um pinguinho assim, tá? Bem pouco, olha. Toda vez que você tá usando o pincel, a tinta, né, de fazer sombra, você passa, que é essa mais escura, sempre coloque pouca tinta no pincel. Nunca vá com muita cor. Se faltar, você coloque mais, mas não coloque de uma vez. Aqui faltou, olha só, eu voltei e coloquei um pouco mais. Tiro o excesso ali, que tá no pincel, limpo o meu pincel no tecido que tá ali do lado. E aqui eu espalho essa cor. Depois de bem espalhadinho, a gente segue com a pele dele aqui. Da mesma forma, eu preencho aqui, olha. Aqui é o joelho, né? A perninha. Com a cor pêssego, pêssego não. Com a cor salmão bebê. Vou fazendo assim pra fixar bastante no tecido, tá? Pra quando soltar aqui da tábua, não ficar vendo aquela parte que está sem pintura. Porque se você coloca muito pouca tinta, não mistura muito bem, depois que você tira o seu desenho, tá? A pintura da tábua, fica umas partes brancas aparecendo, né, do tecido e fica bem mal feito, tá? A sua pintura não pode ficar com esse aspecto. Ela tem que realmente estar bem preenchida, bem certinha, assim mesmo como eu estou falando para vocês. Tá? Olha, já passa assim, com uma certa pressão, não faça só assim, aqui não precisa de ser tão devagar, pode fazer uma pressãozinha. Se a sua fralda está bem presa aqui com o durex igual tá a minha, ela não vai soltar da tábua, não vai ficar balançando para todo lado, tá bom? Todas essas dicas, às vezes, são bem repetitivas, eu já falei em outros vídeos, mas vamos supor que você chegou aqui pela primeira vez, eu não lhe conheço, você não sabe do meu trabalho, né? Então eu tenho que repetir para poder já ir tirando dúvidas mesmo. Agora, você que já me acompanha, tá? Tem aí um pouquinho de paciência, tá bom? Porque é bem iniciante mesmo esse cursinho que eu estou, esse mini curso, né? Que eu estou passando aqui para todas as pessoas que querem aprender, tá bom? Depois que eu preenchi, gente, eu venho com o canto de pincel com a cor pêssego e aqui por baixo, tudo que está por baixo tem sombra, né? Então tem uma sombra aqui na perna, essa tá por baixo da outra, aqui abaixo desse risco. Por enquanto eu estou só marcando aqui abaixo da fraldinha. Aqui por baixo, tá? Da perninha. Na verdade aqui perto do pé, né? Aí aqui também, tá? Faço com a sujeirinha do pincel assim, limpo o pincel, deixo ele aqui e pego o menor. O menor já pega um pouquinho de tinta
salmão bebê, já faço a mistura delas aqui, ó, para não ficar manchado o encontro. Esse encontro das cores se chama transição de cor, tá? É uma cor entrando na outra sem manchar. Misturo bastante. E esse movimento circular se chama esfumar. Eu já falei sobre isso aqui também em outros vídeos, tá? Gente, tá bem misturadinho, perfeita a pele dele, tá? Nós não vamos contornar agora como já fizemos nas outras aulas. O contorno será feito depois, por último. Eu vou fazer aqui seguindo, avançando o nosso trabalho, com vocês aí me acompanhando, tá? O rostinho. Vamos seguindo aqui. Pessoal, olha só, tem um aviso importante aqui para vocês agora. Prestem bem atenção, por favor. Em cada vídeo colocado aqui nesse mini curso, vai ter no episódio do vídeo, em uma certa parte do decorrer desse vídeo, de cada um deles tem um aviso importante, uma dica importante para complementar o nosso curso. Então você que realmente quer aprender de verdade, não pule o vídeo, não adiante ele, assista até o final todos os vídeos. Se você não viu o primeiro vídeo, o segundo, tá? Volta lá, assiste também, porque é fundamental para você começar realmente passo a passo, tá? Desde o início, tá joia? Então não pule e tudo isso vai agregar o seu conhecimento. Olha a dica aí, fica a dica para vocês, tá bom? Então, para dar continuidade, eu vou usar aqui para o rosto, como eu fiz com a Mônica, como Cebolinha, a cor salmão bebê. Sempre eu gosto de estar com um pratinho aqui do lado, tá? Para eu já ir misturando as cores, tá? Se for necessário, espalhar as cores. Eu gosto de começar aqui da parte esquerda, aqui nessa altura, tá? Na parte mais alta mesmo. Vou passando aqui com o pincel número 6 para espalhar melhor minha tinta. Aqui eu só vou mesmo, gente, passando a tinta normalmente. Deixa eu ir conversando aqui com vocês, gente. Olhem só, não adianta, né, eu ficar 1 hora ou mais de 1 hora gravando aqui para vocês, né? Porque eu tiro todo o meu tempo para fazer as gravações, para dedicar minhas aulas. E sabendo que vocês estão assistindo, né? Depois ainda vou levar mais 4 horas ou mais para editar cada vídeo que eu trago aqui para o canal. Se vocês estão me assistindo e não der o like de vocês, é muito importante, tá? Vai me ajudar demais quando vocês deixam um like aí, porque assim eu alcanço mais pessoas, assim como eu alcancei você que está aí me assistindo agora. Entende? Se esse vídeo chegou até você, até mesmo pode ser por sugestão. Às vezes você estava aí pesquisando algo e esse vídeo chegou até você, não foi por acaso. Se você realmente interessa por esse assunto, quer realmente aprender, gosta, está curtindo, mas um curtir assim, que você está gostando, mas não deixa um comentário, não curte, né? Então, para mim, é muito tempo que eu fico aqui e é importante sim, tá? Por isso que eu sempre peço, se você não gostou, deixa também o porquê que você não gostou nos comentários, o que se passa, o que realmente você gostaria de aprender, o que está faltando, o que eu posso melhorar para trazer um conteúdo realmente de valor aqui para vocês, porque, gente, eu faço realmente para atender vocês, tá? Que gostam da pintura em tecido. Então, quando eu trago esses vídeos aqui, o que eu estou fazendo? Eu coloco todas as perguntas como sugestões também escritas. E essas sugestões e essas perguntas viram vídeos. Então, se transformam em vídeos. Então, ou seja, eu não coloco aqui porque eu gosto, só porque eu gosto. Aí é um risco que eu olhei, gostei e vou trazer. Não, eu quero atender a necessidade, porque para mim tudo eu vou gostar. Eu amo pintura. Então, gente, por isso que eu falo, olha, eu fico um bom tempo investindo esse meu tempo todo, tanto na pintura quanto depois na edição, para receber um like aí, tá, gente? Então, por favor, não deixe de comentar, de deixar o seu joinha. Faça isso agora mesmo, tá? Eu espero vocês aí, ó. Dá um joia,
marca aí, compartilha também no final, tá? Porque é importante o compartilhamento. Pronto, não custa nada para vocês. Assim vocês também me ajudam a mandar mais o YouTube, enviar para mais pessoas, assim como chegou até vocês, entenderam? É importante demais aqui para o canal, para o crescimento do canal. Então, o que eu fiz agora? Vou aqui falar com vocês um pouquinho. Depois que eu preenchi todo esse espaço com o salmão bebê, eu peguei um canto de pincel bem no cantinho aqui com o pêssego e passei aqui, olha, nessa parte do olho, atrás do risco. Só que para misturar, o que eu tô reparando? Que vai secando e o maior, ele é melhor para misturar. Se caso ainda tiver difícil, eu molho meu pincel um pouquinho na cor de base, que foi a primeira que eu passei mais clarinha, e passo, ela espalhou muito bem. Assim eu vou repetir desse lado. Reparem que aqui no cantinho eu não passei ainda o pele, né, essa cor salmão bebê, porque ali é pequenininho e eu estava com um pincel maior, então daqui a pouco eu vou completar. Por enquanto eu só passo assim a sombra, faça dessa forma também, espalhe com o pincel maior. Então, gente, eu vou colocando aqui um pouquinho de pêssego em toda essa parte, ao mesmo tempo que eu já coloco, eu já misturo, tá? Só você ir fazendo da mesma forma. Com o pincel menor, eu coloco o pêssego aqui perto do cabelo. Se está seco, eu pego uma pontinha aqui de salmão bebê e vou passando junto, misturando com o pincel maior. Agora, deixa eu finalizando aqui. Então, como eu estava dizendo, gente, se não tiver engajamento é o quê? Se não tiver curtida, se não tiver comentários, tá, de vocês aqui, o YouTube não vai entender que é bom o conteúdo e não vai enviar para as pessoas. Então, assim, uma aula dessa, gente, custa muito. E eu estou aqui dando de graça para vocês essa aula, tá ministrando aqui as aulas gratuitamente. A plataforma não está me pagando para eu poder receber, que eu não estou recebendo, nem patrocínio e parcerias com as tintas da Acrylex, né, as marcas que eu anuncio aqui. Eu anuncio de coração, porque eu gosto e é o que eu uso, o que eu confio, são marcas que eu confio, porque eu trabalho com clientes, eu tenho minhas clientes, eu sei que elas gostam do meu trabalho, então eu indico coisa boa aqui para vocês. Eu não vou vir aqui e indicar qualquer coisa não, tá, gente? Então isso aqui eu estou realmente no intuito, né, de ajudar, tá? Então, eu sempre vou repetindo aqui para vocês. Agora, eu vou passando um pouquinho aqui atrás da orelha. Então, gente, eu espero de vocês esse retorno, esse feedback, tá? Aqui eu vou passando mais, eu vou seguindo um pouco mais aqui abaixo, vou preencher a orelha, assim. Quando eu faço nesse movimento circular, quer dizer que eu estou fazendo de uma forma que vai misturar melhor na tinta, vai penetrar aqui na tinta não, no tecido, né? A tinta vai ficar melhor, bem impregnada mesmo no tecido. Isso é importante para na hora, né, depois da lavagem do produto, não sair, tá? Não ficar nenhuma parte em branco. Então é importante sim você misturar muito bem essa tinta que está sendo colocada aqui na fralda, sem dó, tá? Porque nem gasta muito, não fique com dó de colocar a tinta, tá? Quero falar isso aqui também, isso é importante. Aqui eu vou colocando, preenchendo. Aqui em cima eu fiz igual da Mônica e do Cebolinha, para quem não assistiu, né? Então eu vou fazer aqui de novo, olha só, eu chego aqui bem ralinho, bem devagarzinho, com o movimento circular leve, para não ficar muito forte, ficar separado, tá? Que aqui ainda vai o branco. Agora aqui embaixo eu prossigo normalmente com essa cor salmão bebê. Passo aqui por cima do risco, devagar para não manchar o tecido por causa do carbono que tá novo, né? O carbono mais forte. Mesmo que eu risque muito com esse carbono, ele dura tanto, mas tanto, gente. Eu tenho esse carbono há muito tempo. Ele ainda tá soltando a tinta, né, para aqui, pro desenho, perfeitamente. Então ele corre o risco de manchar se eu colocar força na hora de misturar essa tinta, tá?
Aqui eu só vou passando, quando chega em cima do risco eu passo mais leve, mas aqui onde não tem risco eu passo com o pincel mais firme. Aqui, olha, vou trocar até de pincel porque o espaço é pequeno. Eu pego um pequenininho e sigo preenchendo aqui, nos espaços menores, tá? Faça dessa forma também, tenha vários tamanhos de pincéis para vocês trabalharem. É importante uma ferramenta, né, adequada para cada tamanho de pintura, né, de desenho. Que eu vou preenchendo perto do nariz, tá? Eu não aproximo muito aqui do olho, nem entro muito aqui, que aqui ainda vai ser o branco. Eu faço assim meio que de longe, tá? Ainda. Com o pincel de lado dá pra preencher. Agora eu vou trocar de tinta e de pincel. Pego aqui um pouquinho de pêssego. Vou passar aqui atrás desse risco que é o do olho, tá? Nesse cantinho. Aproveito e passo aqui ao redor da boca, na parte de baixo, tá? Na boca. Já espalho esse movimento circular, que é esfumando todo o desenho. Pego um pouquinho, gente, aqui no rostinho, com o pincel de lado, olha, em cima dos riscos, tá? Que depois ainda a gente vai contornar, mas eu já escureço um pouquinho fazendo sombra com pêssego. Aqui na parte de baixo da orelha. Já espalho um pouquinho aqui, olha. Na viradinha da orelha aqui. E também desse outro lado nas manchinhas do rosto do Cascão Baby, tá? Essa turminha é a turminha Baby. Repara que estão de fraldinhas, estão com roupinhas de bebês mesmo. Muito fofinhos, eu quis trazer porque são mais fáceis para vocês iniciarem na pintura, tá, gente? Tudo tem uma estratégia, e tem um porquê de eu estar trazendo esses tipos de desenhos, de vídeos aqui para vocês. Como eu disse, né? Tudo tem um objetivo e um propósito. Com branco, eu pego assim, tá, gente? E já coloco aqui virado pro lado do risco, olha. Eu vou deixando a tinta e já vou espalhando. Aqui eu vou tomar um certo cuidado. Deixa eu tirar aqui o excesso. Que passa pro outro lado, eu não posso deixar manchar, tá? Aqui eu vou fazendo aqui, ó, um movimento circular. Vou passando aqui, misturando com o branco. Gente, eu não estou usando clareador, tá? Nessas pinturas nas fraldas. Simplesmente eu estou usando a tinta pura, mas uma consistência muito boa para pintar. Elas não estão as tintas endurecidas. Vou pegar o pincel pequeno, pego um pouquinho do branco, passo aqui abaixo do olhinho. Fiz isso em todos os desenhos, que eles têm as mesmas características, né? Depois de misturado, eu pego cinza claro, passo um pouquinho de cinza aqui, olha, próximo do risco, espalho bastante e do outro lado também, para formar uma sombra pequena. Todos eles eu fiz esse detalhe nos olhos também, tá? Para você não ter dúvida. Espalho um pouco aqui com o pincel maior para tirar qualquer sombra. Com o preto, nós vamos fazer a parte do olho já, tá? Quero aproveitar aqui com esse pincelzinho 0815-0, também vou deixar numerações aí para vocês. Eu vou passando. Eu já dei a dica aqui no outro vídeo, tá? Se você não conseguir fazer dessa forma, pegue aí um cabinho do seu lápis, tá? Assim, qualquer redondinho que tivesse fundinho na mesma espessura, né, do olhinho, você vai só carimbar. Molha o fundo do lápis, tá? Como se aqui fosse um lápis, né? Você vai molhar aqui na tinta e colocar ali no olhinho. Então já vai formar o redondinho. Aqui eu faço com o pincel e depois que seca, eu olho numa distância assim que eu consigo ver de longe.
Se faltar corrigir, eu corrijo, tá? Para ficar bem redondinho. E também com os tamanhos bem próximos, né? Bem semelhantes aí. Bem iguais mesmo, na verdade. Aqui, olha, eu pego o preto, simplesmente eu rodo aqui dentro, assim, ó. Vou girando o pincel. Aí, quando eu giro o pincel, a tinta já fica lá e do formato bem redondinho. Mas se você não conseguir, não ter essa habilidade, faça como eu falei, tá bom? Vou deixar assim por enquanto, porque depois nós temos que fazer os detalhes para finalização. Aqui eu vou cobrir minhas tintas e vou continuar para fazer o restante aqui do nosso desenho de hoje. O vermelho fogo, pode ser vermelho vivo, tá? O vermelho que você tem aí na sua casa para fazer a boca. Então, gente, só com essas explicações, esse mini curso que eu tô trazendo para vocês, eu acho que eu mereço, né, pessoal? O like aí, já deixa para mim, como eu disse, tá? Pedi para vocês. Eu com certeza estou ajudando muita gente, eu tenho certeza disso, tá bom? Porque eu amo ajudar as pessoas, então contribui aí comigo, tá bom, gente? Aqui, olha, eu vou passar o vermelho aqui, começando de baixo, tá? Na língua dele. Agora, o que que eu faço? Pego o rústico, se você não tem rústico, pode ser um marrom. Sempre eu vou dar sugestões de cores parecidas, o que você pode substituir. Tudo isso para quê? Para você não deixar de fazer a pintura. O mais importante é você fazer. Troquei aqui com o meu pincel menor, pelo meu pincel menor, né? Peguei esse aqui redondinho, que a numeração já nem existe mais, foi apagada aqui, mas é um pincel redondo fininho aí, o pincel menorzinho que você tenha. Se você não tiver e vai com a sua lista, né, lá para comprar no meu blog Como Empreender Juntos, que eu vou deixar o link aqui embaixo para vocês conhecerem. Lá tem vários posts que eu falo como você pode iniciar a sua pintura com os materiais básicos, e eu deixo uma lista de materiais, tá, gente? Para vocês não fazerem uma compra muito grande, sim uma compra consciente e suficiente para você aprender a pintura, tá bom? Aqui, olha, com o meu rústico mesmo, já vou até fazer já tá tudo próximo aqui. Vou fazer o contorno do narizinho. Vou deixar também o pincel, o número deles todos, tá? Como sugestão aí. Eu uso essa caneta para tirar o excesso, às vezes fica um pouquinho grosso ali o meu risco. Como a tinta, como ela não tem tinta, eu acabo corrigindo com ela. Aqui, olha só, levemente, tem vários vídeos falando sobre contornos, né? Todos os vídeos meus eu falo, tem que estar com a mão bem leve, o segredo de um contorno bem feito. Então aqui, o que eu estou fazendo? Contornando, eu coloco aqui a pontinha desse pincel que é tão fininho, né? Aí eu pego aqui, olha, bem próximo, bem em cima do meu risco. Tem que ser com a mão mais em pé. Eu não faço assim porque eu acabo cobrindo aqui a câmera e vocês não vão conseguir visualizar, né? Então eu faço assim meio que de lado. Mas você fique bem à vontade, coloque a música para relaxar, vai fazendo o seu contorno tranquilamente, sem pressa. Gente, se não ficou muito bom o seu contorno pela primeira vez, não fique chateada, não. Faça outro, aí você vai comparar um com o outro e você vai ver como que fica diferente e você vai só evoluindo na pintura. A cada uma vai ser uma evolução. Não desista, por favor. Não deixe nada, nem a preguiça, nem o desânimo, nada. Em qualquer setor, gente, vem os momentos assim que a gente fica um pouco chateado, mas segue seus instintos aí, os seus sonhos, não deixe de lado. Aproveite que hoje em dia tem muito conteúdo aqui na internet. Você pode maratonar os meus vídeos aqui para você assistir bastante vídeos de pintura. Pode parar, assistir no horário que quiser, fica tudo gravado. Por que eu estou falando isso? Porque na minha época, eu falo época porque são vários anos, quase 20 anos praticamente, assim, num total, que eu faço pintura em tecido. E naquela época em que eu aprendi, existia a época das revistas, né, de banca. Aquelas revistas que as artistas ali, as professoras vendiam.
A gente comprava essas revistas e através delas hoje é muito mais fácil. Existe passo a passo gratuito para você aprender da sua casa, pelo celular, pelo computador, onde você estiver, se tem uma internet, você consegue fazer. Então, eu considero hoje ferramentas muito práticas e fáceis. Graças a Deus existe o YouTube, não é mesmo? Né? Existe a internet que passa-nos conhecimento de grandes artistas, né? Então, gente, olha, não perca tempo não. Tá bom? Faça por terapia ou para ganhar dinheiro, mas faça. E no artesanato é uma infinidade, né, gente? Existem várias. Eu, por exemplo, também sei fazer bordado, crochê, um pouquinho de costura. Eu sei fazer muita coisa. Então, é assim, a gente sempre vai ter afinidade com alguma dessas artes manuais, né? Alguma dessas artes, sabonete, né? Tudo que tem artesanato. Quem gosta vai ter uma afinidade com um deles. E aí você vai transformar esse hobby seu, que pode ser começado por um hobby, em um trabalho de sucesso, de sustento do seu lar, de renda extra ou de renda principal. Gente, é muito bom trabalhar com o que ama. E é o meu caso, eu gosto muito de ensinar. Assim que eu aprendi mesmo, de verdade, eu comecei a ensinar tudo que eu aprendia, de verdade eu ensinava. Eu comecei a ter a minha própria renda assim. Hoje eu vivo exclusivamente, gente, do meu artesanato, do meu ensino, das minhas alunas, do meu canal aqui do YouTube. Então, assim, é um leque de possibilidades. Eu tenho outros trabalhos e outros empreendimentos, meus mesmo, mas eu trabalho por conta própria, tá? Então, assim, se você tem dúvida como começar, qual curso iniciar, se você quer fazer como eu, ter seu próprio negócio, ser independente, financeiramente falando e emocionalmente, em todos os sentidos, pode me perguntar, tá? Eu indico para você o curso que eu fiz, o que aconteceu comigo, tá? Para eu ter transformado de vida através do meu trabalho. Então eu não preciso mais, tá? Eu não trabalho fora, né, com carteira assinada, porque eu escolhi montar o meu próprio negócio e eu passo isso adiante. Eu estou aqui, gente, aproveitando esse momento de contorno, conversando com vocês e ao mesmo tempo, tá? Eu gosto assim, olha, eu tenho duas opções aqui. Posso pintar o desenho por inteiro, por completo, como eu fiz nos outros, e contornar tudo depois, principalmente porque vou utilizar a mesma cor, que é esse aqui que é o rústico, para contornar no geral. Só que, como aqui, olha, ele não está com roupinha, eu já fiz esse pedacinho todo esse lado aqui da parte de cima, onde minha mão não vai encostar, né, não vai sujar, eu vou fazer aqui esse contorno. Enquanto isso, eu vou conversando com vocês e falando o que é importante para se aprender na pintura em tecido, tá bom? Deixa eu consertar aqui um minutinho. Deixa eu tirar aqui. Pronto. Com a minha unha mesmo eu consertei, que aqui saiu um pouco a tinta para fora, tá? Então, como eu estava dizendo, é o seguinte, gente, o que é importante para você que está iniciando, falei nos outros vídeos, mas às vezes você não assistiu, tá? Tá aqui, caiu de paraquedas aqui, pela primeira vez viu meu vídeo, tá? Para quem não me conhece, eu sou a Giza Santos, professora de pintura aqui do canal Maravilha de Baby, e tô criando, né? Criei esses vídeos de passo a passo num mini curso. Por que mini curso? Porque são alguns vídeos com os momentos mais importantes para se aprender a pintura, tá? Quem está iniciando do zero. Então eu considero que sim, porque um curso completo, né, gente? São cursos de várias horas, várias aulas, mas eu estou passando aqui para vocês conteúdo de muito valor, que poderia facilmente ser, tá, gente, cobrado de uma certa forma. E a única coisa que eu quero de vocês é o retorno de um like, de um joinha, um comentário. O engajamento é importante
pro YouTube espalhar meus vídeos, tá? E vocês me ajudarem a crescer aqui no canal. Eu ajudo porque eu amo mesmo, porque eu gosto de ensinar. Sei que outras pessoas estão aprendendo. Então, os passos para você aprender é você, primeiro, né, dar prioridade e ir lá e comprar seus materiais, se você ainda não tem, tá? Já fiz vídeo, vou deixar aqui falando quais são os materiais necessários e vocês podem começar com esse desenho. Vou deixar toda a lista do que eu estou usando aqui abaixo do vídeo, você já pode comprar diretamente, tá bom? Então, basta vocês, assim, se esforçarem mesmo, comprarem o material, que é o primeiro passo, preparar o seu material que você vai utilizar e treinar. Tá bom? Se você, pela primeira vez, nunca pintou na vida ainda, então não comece pintando em fralda, tá? Não comece comprando a caixa de fralda, igual essa aqui é da Cremer, são fraldas que eu corto para fazer fraldinhas de boca, ou fraldas grandes de passeio, são as fraldas mais caras por serem de luxo e tudo mais. Então você pode investir, sabe em quê, gente? Em tricoline, que é um tecido tricoline branco, tá? Porque tem estampado, colorido. O tricoline branco 100% algodão é excelente para você treinar isso aqui que eu estou fazendo, um contorno. Você vai fazer esses contornos aqui porque é um tecido bem fininho, a trama super fechada, um tecido bem lisinho. Gente, muitas pessoas me perguntam assim, já me perguntaram e vão me perguntar, eu sei que vai me perguntar de novo. Posso fazer pintura em panos de prato, tecido sacaria? Ou posso pintar no tecido pé de galinha? Para quem não sabe, esse tecido pé de galinha é um tecido, gente, de sacaria. Ele é bem... A trama dele tem uma saliência, uma estrutura, sabe? Ele não é liso, você sente a textura do tecido. Aquilo ali, gente... Para iniciante é terrível para contornar. Ele puxa uma tinta incrível, gasta muita tinta também. E se você não tem a técnica, você não sabe, você não consegue espalhar, fazer transição de cores. Isso aqui que eu fiz, olhem, branco, aqui juntando com o salmão bebê, é uma transição de cores. Você não vai enxergar a marca, porque está muito bem feita, porque eu fiz uma mistura bem assim circular. Então, para você fazer isso num tecido grosso, é difícil. É lógico que com o tempo, com prática e tudo mais, você vai poder pintar qualquer tecido. Eu fiz um vídeo que eu falei os melhores tecidos que eu indico para iniciante, tá? Aqui mesmo no canal Maravilha de Baby. Então, assim, porque eu tenho experiência e sei quais são os melhores, quais os que têm texturas que não são bons para começar, né? Então, gente, é o seguinte, você tem que escolher um tecido excelente, que é o tricoline, e aí você começa a sua pintura, tá? E você vai gostar muito, muito de pintar nesse tecido. Eu tô falando porque eu amo pintar no tricoline. Agora, se você já não tem medo e sabe já alguma técnica, assim, já entende, pinte diretamente nas fraldinhas assim, tá? Com barrado para pintura. E também pode ser nas toalhas, né? As toalhinhas de boca, aquelas toalhinhas da marca Deller, tá bom? Da linha Artesanale, porque é uma linha exclusiva para pintura. Tem da Caster, que também são excelentes com barrados, e outras marcas com barrados para pintura. Gente, olha o que eu estou fazendo agora. Deixa eu mostrar aqui para vocês, olha. Fiz aqui esse risquinho, tá? Do braço. Só que a fraldinha não está pintada ainda, né? E aqui tem um pedaço aqui. Eu não gosto de fazer o contorno onde não tenha pintura, porque eu nem vou dar continuidade aqui agora não. Vou lavar o meu pincel, deixar aqui guardadinho de lado, secar ele bastante, tá? Esse pincel nunca pode ficar na água. Dica aí para quem tá iniciando. Pincel de contorno, qualquer outro pincel, lave imediatamente. Cuide bem dos seus materiais, não deixem eles ali na água, tá? Minha água que tá aqui do lado, eu já lavo e seco assim, gente, olha. É só apertar assim de leve, tá? Olhem. Ou girar o pincel assim, ele vai girando, olha, ele vai deixando a água ali. Com a mão mesmo eu verifico se não tem água, porque se ele ficar encharcadinho, o que acontece? Se tiver, eu faço assim de novo, tá?
Se ele tiver água e eu for contornar, ele vai expandir toda a tinta e vai atrapalhar e ficar feio o seu contorno. E não sai mais não, porque a tinta, uma vez que ela tá no tecido, é difícil de tirar. Ou seja, nem sai mais, né? Tem algumas técnicas, mas eu prefiro falar que não sai, porque não fica bonito e mancha. Não fica mais da mesma forma, tá? Que era antes, né? Aqui, vamos fazer o cabelo e fazer aqui a fraldinha. Para o cabelinho eu vou usar a cor rústico. Primeiro eu passo aqui o rústico, tá? Com o pincel de número 6, que é o mesmo que eu estou usando o tempo todo aqui. Eu vou passando assim com cuidado, olhem. Primeiro eu preencho aqui com assim mais tinta, mais quantidade de tinta no meio. Eu acho melhor, tá? Um pouco mais fácil aí para vocês. Depois que eu preencho bem aqui, eu vou voltar com outro pincel menor para fazer todas essas curvinhas, olhem. Eu vou passando assim no cantinho do pincel, tá? Aí eu vou preenchendo. Vocês, gente, podem pintar qualquer desenho que você desejar. Às vezes você vai começar com a pintura em tecido, com frutas, e vai se identificar só com as frutas mesmo. Por mais que vocês experimentarem pintar personagens, às vezes você vai começar com personagem e vai partir para paisagens. Tem pessoas que adoram, eu acho a coisa mais linda e sei fazer qualquer uma dessas pinturas. Mas eu me identifiquei demais com coisas de bebê, tá? Com o tema voltado para criança. Então, assim, gente, treine e veja o que vocês amam fazer, o que tá no seu coração, o que você mais sobressai, tá? Não fique, assim, engessado em um tema só. Tente coisas novas para sua vida. Tente pintar, fazer pinturas que você nunca fez. E você vai, assim, se descobrindo mesmo, tá? O que te dá mais prazer, o que você gosta mais de fazer no artesanato. É muito legal e interessante tudo isso. Depois que eu fiz aqui, gente, olha, eu venho com preto, tá? O preto é só para eu escurecer essa parte assim mais das bordas. Em alguns cantos eu passo um pouquinho assim do preto e o que eu faço? Olhem. Tá? Eu já vou espalhando, eu passo um pouquinho assim. E já vou espalhando, tá? Vou dando umas batidinhas. Pra não ficar muito... Não ficar, misturar tudo, eu quero que apareça por baixo o meu rústico. Ah, Giz, eu não tenho rústico não, que rústico é uma cor bem assim escura, né? Um marronzão, parecendo terra queimada, uma cor assim. Então você pode usar o terra queimada mesmo, pode usar também o sépia, tá? Que é uma cor bem forte. Gente, isso aqui, olha, tá? Eu quero que fique dessa forma. Se você quiser, pode também dar uns reflexos na parte de cima aqui, assim, olha. Que quando secar vai ficar bonito, tá bom? Com branco, pra fazer luz em alguns pontos. Sem exagero, tá, gente? Passem um pinguinho só. Agora, antes de eu fazer desse lado, eu vou continuar aqui com o patinho, né? O brinquedinho que ele está aqui com ele em mãos, tá? Vamos pintar o patinho, gente, olha, com amarelo bebê. Eu vou preencher todo o rostinho dele aqui, tá? Sem preocupação, pode passar por cima do olhinho, só não pode sair aqui fora do risco. Quando você vai aproximando aqui, você vai com mais cuidado. Vai preenchendo. Gente, enquanto isso, deixa eu contar uma historinha aqui pra vocês. Eu tive uma aluna presencial, tá? E foi bem antes da pandemia, né? Então, eu até criei esse canal por causa da pandemia. Eu não podia mais ir até a casa das minhas alunas. Eu comecei, então, a dar aula, assim, virtualmente mesmo, tá? Online. Aí, pessoal, eu dava aula para uma menina que, inclusive, eu ia até a casa dela, tá? E eram aulas particulares. Como ela era uma estudante, uma adolescente, ela tinha os horários que ela tinha que definir, né? E cumprir. Então, o que aconteceu?
ela aprendeu, eu passava um cronograma para ela de quais as próximas aulas, ela já deixava tudo pronto, tudo preparado. Mas aí, por vontade própria, ela já me mostrava, gente, o trabalho feito na casa dela. Ela me fazia surpresas. Olha aqui, Giz, o que eu pintei dessa vez. Eu ficava encantada com as pinturas dela, porque ela se sobressaiu muito bem. Ela não ficou engessada só naquilo que eu ensinava para ela. Ela fazia coisas diferentes porque ela queria crescer. Olha que visão! Por fim, ela terminou comigo o período, né, do curso, e aí ela resolveu ir para outros patamares, porque ela mudou de cidade para atender clientes de outras cidades junto com os pais, né? Então, assim, gente, eu fiquei super feliz, sabe? E grata por isso. Olha só. Aqui eu estou usando o amarelo canário para fazer sombra, tá? E me deu muito orgulho de saber o crescimento dela. E aí ela pintava aquelas paisagens maravilhosas, uns quadros maravilhosos. Ela começou a fazer pintura em tela através da pintura em tecido. Que ela começou em tecido comigo. Os primeiros passos foi comigo, mas aí ela expandiu, ela cresceu. Então é assim, e cada minha aluna tem uma história, e são várias histórias que são de inspiração mesmo, sabe? Porque a pessoa não fica ali parada, ela quer algo mais de verdade, então ela faz acontecer, né? Aqui, gente, eu vou espalhando, ó, passando o amarelo canário, espalhando, tá bom? Agora nós vamos colocar luz com um pouquinho de branco. O branco, em alguns lugares aqui eu vou passando ele, olha. Mas é bem pouquinho. Em alguns eu gosto de clarear com palha, mas aqui eu quero colocar branco. O importante é ter alguns pontos de luz. Se aqui eu coloquei sombra, esse outro lado eu coloco luz. Esse risco, gente, é um risco bem pequeno. Podem reparar que são poucos elementos, né, pra gente pintar. Agora, com o pincel aqui, eu até troquei por um pincel da Condor, um pincel mais macio, para preencher aqui o bico desse patinho. 421, número 4. Tô preenchendo aqui com o amarelo canário. Ele aqui, olha, ele tem o tamanho ideal para eu fazer aqui. É um pincel um pouco mais fininho, as cerdas dele é bem estreitinhas assim, então não deixa minha tinta ficar espalhando. Gosto bastante desses pincéis, tá? Eu indico, gente, pincéis da Condor, 421 a série. Aí você pode ter o número 2, o 4, tá? O 6, o 8. Mas, se você tiver só o 2, 4 e 6, já é o suficiente para você fazer bastante trabalhos aí, tá? Com a pontinha de pincel aqui, eu pego um pouquinho. Vou começar um pouquinho assim na ponta do pincel para fazer, né, esse contorno. Eu já pego e passo ele aqui, olha. Lavo o pincel agora. Vou até colocar aqui próximo o amarelo, porque eu vou trabalhando com ele. Depois que eu passei o laranja, já venho com um pouquinho de amarelo, gente, aqui no encontro dos dois, tá? Pego o laranja puxando pra cima do amarelo. Dessa forma. Vou pegar um pouquinho agora aqui pra fazer a outra parte da boquinha, tá? Do bico dele, olha. Lavo o pincel, porque o laranja é muito forte, né? Agora eu pego o amarelo. Toda vez que eu lavo o meu pincel, eu seco bastante. Eu nunca coloco o meu pincel com água no meu tecido. Tá certo, pessoal? Agora com o branco, vamos clarear. Só que eu vou usar outro pincel, vou trocar aqui.
Vou pegar um bem pequenininho aqui da Acrylex, da Tigre, aliás. Pego um pouquinho de branco, passo aqui na parte de cima do biquinho dele, olhem. Olhem só como é simples. Passei ali, só um pouquinho também, olha lá, já vou passando e deixando a tinta. Tiro o excesso, que aqui o espaço é menor ainda, e já espalho. Espalhar é só fazer esse movimento circular no encontro das cores para fazer a transição. Com o cabo do pincel e a cor aqui rústico, o cabo do pincel, tá? Peguei o pincel de contorno, peguei o cabinho dele, coloco aqui, ó, molhei na tinta, coloco ali no olho. As rodinhas aqui do brinquedinho, né, que no caso é o patinho, eu coloco de rústico. Eu ia falar sépia, mas é rústico, tá? Pode ser preto, pode colocar marrom, vou trocar de pincel novamente. Prefiro aqui fazer com um pincel menor, gente. Quando você sentir essa dificuldade, tá? Uma necessidade, você troca imediatamente. Aqui eu vou fazer assim um círculo, tá? Como eu fiz ali parecido, tá? Nos olhos, né? Que eu ensinei pra vocês. Aqui eu vou deixando a tinta. Pode preencher tudo, sem medo, tá? Tô ensinando para vocês passos simples para vocês não desistirem, não desanimarem e ver que é simples fazer a pintura, tá? De uma maneira bem tranquila. Vou preenchendo aqui, olha. Quero lembrar para vocês que esse risco, gente, eu peguei na internet, tá bom? E vou deixar também o próprio risco ali no meu Instagram, Maravilhas de Baby. Eu gosto de deixar ali nos feeds, eu tenho também uns destaques só de riscos, tá? De 2021, de 2022. Os riscos que eu trago aqui para o canal em cada aula eu gosto de deixar lá para vocês acompanhar mais facilmente. Aqui não tem segredo, tá bom? Eu disponibilizo tudo para vocês, até mesmo aqueles riscos que eu mesma faço adaptação, tá? Eu pego e modifico algumas coisas, eu passo para vocês. Esse instrumento da Tigre tem 6 pontas, então vai de acordo, tá? A ponta mais fininha até o número 6, que é o mais grossinho. Eu vou pegar aqui, gente, a pontinha número 3, molhei aqui no meu pincel com branco, coloquei lá no meio, que a rodinha aqui tem, tá? Os pontinhos aqui no meio. Ah, Giz, eu não tenho esse instrumento aí não, essa ferramenta. Então eu vou fazer o seguinte, aqui ó, peguei aqui com o meu pincel o outro redondinho que eu tenho, coloquei ali o branco na ponta dele, passei até aqui por cima, olha lá. Então não tem desculpa, tá, gente? Olha, vou pegar aqui meu pincel bem pequeno para eu fazer uma sombra, aliás, uma luz com branco. Peguei um pouquinho de branco aqui na pontinha. Desse lado eu faço assim, meia lua, tá? E vou espalhando aqui com todo cuidado. Pego um pouquinho mais, faço essa rodinha tá por cima, tá? Deslizo assim, olha, ida e volta. E a tinta fica bem espalhada, fica linda. E aqui por último. Esses detalhes são mais delicados, você pode ir com a mão bem levinha e devagar, tá? Pincel pequeno, porque o espaço é pequeno. Só isso. Gracinha, né, gente? Ficou lindo o trabalho. Vou pintar aqui com um azul bem clarinho. Olhem só, gente, as cores que eu resolvi aqui utilizar. Não é bem azul não, tá? Menta, cinza ônix e o branco. Eu começo com menta, vai ficar um tom azulado, meio esverdeado, bem bonito. Eu começo aqui perto do braço dele, porque aqui é a parte de baixo, onde a fraldinha, tá? Vai ter sombra. Esse pincel não está me ajudando muito, vou trocar. Vou trocar por esse menor.
para que eu não corra o risco de borrar minha pintura, né? Pessoal, mesmo que como professora já tenho habilidade, sei lidar com os pincéis, quando eu percebo, tá? Que aquele espaço ali pode não estar me ajudando muito, até mesmo para eu gravar o vídeo aqui, eu já troco o pincel rapidamente, tá? Isso é muito importante, qualquer trabalho que a gente vai fazer, de usar o pincel certo, o desenho certo, tá bom? Tudo correto. Faz muita diferença. Aqui eu vou deixando bem úmido o meu tecido, passando a tinta, espalhando bastante, movimento circular. Vocês sempre vão me ouvir dizer isso. Misturo um pouco mais. Aqui eu já vou deixar um pouco mais claro porque vai passar o branco, tá? O branco vem aqui. Inclusive, eu já vou pegar aqui, sem lavar o pincel, pego um lado só aqui de tinta branca, coloco pra cima e vou contornando. Já trago ele aqui pra cima, na mesma posição de pincel, pra cima do verde, né, do menta. Faço esse movimento bem circular, porque eu quero mesmo que misture aqui. Lavo, agora eu lavo o pincel, tá? E com o cinza ônix, pego um pouquinho assim também de canto, tá? Bem no início do pincel, de um lado só. E faço aqui, olhem, a sombra. Vou com ele de lado aqui, puxo pra cima desse verde. Lavo o pincel. Eu ainda consigo ver ali umas manchinhas. Com o pincel lavado e seco, eu pego um pouco de menta, passo bem aqui no meio e vou levando pra cima do verde ônix, do cinza ônix, aliás. Vou deixar o nome das tintas aqui pra vocês, tá? Na descrição aqui desse vídeo. Agora faltam aqui, gente, finalizarmos o contorno. Eu vou, antes disso, pegar um pouquinho de branco na ponta do meu pincel de contorno. Ele está olhando para essa direção, então eu coloco o pinguinho de branco aqui, tá? Mais voltado para a parte esquerda. Para ficarem iguais, eu faço o mesmo do outro lado. Do patinho, a mesma coisa. Eu vou bem assim devagar para não ficar um maior que o outro, somente isso, tá? Vamos seguindo agora com o contorno. Gente, aconteceu aqui um pequeno acidente, que caiu tinta aqui pra mais, tá? Eu vou esperando secar, enquanto isso eu vou finalizando esse lado todinho com vocês aqui me acompanhando. Daqui a pouco eu vou ver se eu passo um branquinho ali, depois dele seco, porque ele vai misturar tinta úmida, vai acabar manchando mais. Eu vou disfarçar um pouco com branco. Isso acontece, infelizmente, né? Mas sim, dá pra gente corrigir, tá? Aqui, gente, olha, o que é preciso fazer, o que é necessário para fazer um contorno. Primeiro, tinta na consistência excelente, não pode estar grossa, nem ralinha. Pincel bem fininho, tá? Ele tem que estar bem fininho assim, e toda vez que você sentir que a ponta engrossou, você vem e limpa o pincel só encostando, tirando o excesso. Então você molha lá, tem a forma certa de você pegar, que no pincel não é muito acima e também não é muito aqui nessa parte do metal, muito próximo das cerdas, tá? Você pega um pouco acima do metal, aqui aproximadamente, que se chama virola, tá? Você vai pegar dessa forma. Quando você pega no seu pincel dessa forma, você tem mais controle sobre ele. Com a sua mão um pouco mais de pé, aqui não dá para eu demonstrar tão bem para vocês, porque minha mão acaba ficando à frente da câmera. Mas o correto é você fazer assim com a mão bem de levinha, correr olha, o seu pincel ele vai correr
Pronto, a tinta ficou lá, você volta, pega mais. Dá continuidade com a mão totalmente leve. Só que aqui eu vou fazer um pouco mais de lado para você ver melhor, tá? Mas o raciocínio é o mesmo. Então eu pego ali, tá? Daqui, né? Até encontrar. Então eu vou contornando, gente. É controle mesmo, coordenação motora tem que ser treinada. Não tem jeito de você, que é uma pessoa que nunca pintou na vida, fazer um contorno fininho. Não é assim que funciona, tá, gente? Tem que ter treino. Se você vai aprender a tocar algum instrumento, por exemplo, ou falar inglês, falar outra língua, você não tem que treinar? Então, para aperfeiçoar, tem que ter o treinamento. Com a pintura não é diferente. Então, eu vou molhando o meu pincel aqui na tinta. O tecido tem que ficar bem esticadinho lá. Primeiramente, quando a gente fixa ele em tecido, coloca o durex, fixa bem ou cola, justamente, tá? Cola permanente, a cola própria para tecido que é passada na tábua. Então, assim, gente, tem que estar bem fixa para não ficar surgindo ondas e atrapalhar o seu contorno. Então, é importante que ela esteja bem certinha ali atrás. Aqui eu vou contornando, olha. Aqui eu vou seguindo contornando. Acaba a tinta, eu volto novamente. Acabou a tinta, eu pego mais. Vou pegar minha caneta, vou tirar aqui o excesso que passou para cima do branco e já vou pegar um pouquinho de branco com outro pincel. Só ajeitar aqui, tá? Prontinho. Se você não tem uma caneta aí, sem tinta, tal, para tirar o risco, lá no começo, quando você vai transferir o seu risco pro tecido, pode ser uma caneta comum, viu, gente? Aqui eu pego, aliás, deixa eu tirar esse branco aqui. Eu tô contornando com rústico, tá? Todo esse desenho, por completo, foi contornado com rústico. Pode ser com marrom ou com sépia. Ou terra queimada, também pode. Aqui eu contorno finalizando a parte de baixo, tá? Da perninha, né? Deixa eu fazer bem certinho aqui, onde é bem redondo, tem que fazer bem certinho o pezinho. O quanto mais certo você transferir esse risco com carbono para o tecido, mais fácil e bonito fica a sua pintura posteriormente. Você contornando bem em cima do risco do carbono. Muito lindo, né, gente? Não esqueçam aí de compartilhar esse vídeo, deixar também os joinha nesse vídeo, tá bom? Agora com o branco, eu pego um pouquinho assim, eu espalho ele com outro pincel chanfradinho, pra tirar o excesso, e passa ali, olha. Bem levinho, ele já deu uma disfarçada boa. Depois que secar, ainda vou fazer isso novamente. Bem leve, tá, gente? Não pode apertar, não. Aí, aqui, ó, como ele subiu um pouquinho pra cima. Pronto, fortaleci o meu risco mais fininho. Era isso que eu queria mesmo pra corrigir. Pessoal, eu quero muito saber se vocês estão gostando desse mini curso que eu trago aqui para o canal, tá bom? Então deixa nos comentários para eu saber se você está acompanhando, já assistiu a aula 1, aula 2, tá bom?
E fiquem todos com Deus. Até a próxima aula. Não percam. Fique aqui comigo até o final em todos os vídeos. Sempre dicas ótimas aí para vocês que estão iniciando do zero. Tchau, gente!